Então, ainda sobre essa questão dos eixos, logicamente que assim, direcionar o mercado imobiliário para a área ao longo desses eixos de transporte também não significa uma reversão do processo de segregação socioespacial. Lógico que tem algumas questões que foram colocadas, por exemplo, como a cota à parte, que tenta fazer com que os empreendimentos lá sejam empreendimentos menores, para serem mais acessíveis, né, para a população que vai morar nessas regiões. Tem algumas leis que foram gravadas ao longo dos eixos, então tem algumas questões aí que se trabalhassem de uma forma articulada, né, e aí já começa uma certa crítica, poderiam de fato influenciar um pouco mais nesse processo de produção da cidade e tentar diminuir um pouco essa questão da segregação socioespacial e colocar principalmente a população de baixa renda em áreas mais privilegiadas do ponto de vista de infraestrutura e equipamentos urbanos. Então eu acho que se do ponto de vista dessa estratégia é uma estratégia interessante, né, a questão principal eu acho que é a articulação entre todos esses instrumentos, né, e a própria questão de como isso fica no tempo para além de uma administração, né? Então, logicamente que você tem lá na Constituição Federal falando que o plano diretor é o principal instrumento, deveria ser o principal instrumento da política de desenvolvimento urbano, mas na prática o que a gente vê é que mudando gestão, o compromisso que a nova gestão vai ter com o plano diretor, como é o caso da gestão atual, é muito pequeno, né? Foi criado inclusive na gestão anterior um departamento de controle da função social da propriedade, em acordo justamente com as normas da Constituição e desse plano de 2014, mas que a gente sabe que na gestão atual ele está tendo uma atuação muito pequena no intuito de realmente notificar os edifícios e os imóveis que estão vazios, né? E se não tiver uma articulação também, a gente tem que questionar notificar para quê, né? Se você não tem isso articulado com uma política de habitação ou com uma política de equipamentos públicos que vai usar esses terrenos que estão subutilizados para habitação de interesse social ou para equipamentos urbanos, também não adianta notificar só por notificar. Então, acho que a grande questão, porque eu acho que assim, os planos geralmente eles têm essas duas camadas, né? Uma que é a questão da organização do território, organização espacial, vamos dizer assim, e nesse aspecto acho que o plano tem algum sucesso, tem tido algum sucesso, e o outro característica seria todas as propostas de intervenção pública que seriam decorrentes dos planos que seriam ligados ao plano diretor, então plano municipal de habitação, plano municipal de transportes, plano municipal de educação, que na verdade eles não foram implementados. Na gestão anterior, nosso colega aqui, o João Itaker, até chegou a encaminhar para a Câmara um plano municipal de habitação e que está parado lá na Câmara. Então, se você não tem esses outros planos também implementados e articulados entre si, e o plano diretor deveria ser o instrumento que daria essa articulação entre esses planos, né? Então, realmente, você acaba conseguindo uma eficácia muito pequena, né? Então, se do ponto de vista de certo direcionamento do mercado imobiliário tem funcionado, nas políticas setoriais específicas de habitação, de transporte e de educação, o plano muito pouco foi implementado, né? Quase nada praticamente foi implementado. E aí eu acho que é justamente essa questão um pouco de que cada gestão, né, se a gestão não coaduna, nova gestão, nova administração, novo prefeito, não coaduna com as ideias que estão no plano, ele acaba não seguindo. Então, não sei qual poderia ser o caminho. Lógico, tem uma série de questões aí específicas da própria sociedade brasileira que são estruturais, mas eu acho que a gente poderia tentar pensar mecanismos que, de certa forma, fizessem com que eles já existem, mas não são cumpridos, mas que aquelas diretrizes que estão definidas do plano diretor fossem, de fato, implementadas, né? Então, eu acho que um grande desafio para nós é isso, como realmente, de fato, fazer com que as gestões seguintes à elaboração do plano acabem se comprometendo com a implementação do plano e dos planos setoriais, mesmo sendo de ideologias políticas diferentes, né? Tem uma última coisa que eu acho que ainda é importante falar, e aí é uma crítica que eu faço ao plano de 2002. Eu acho que se ele tem essa estrutura interessante, que está relacionado com essa questão
uma tentativa de reversão da segregação socioespacial e das desigualdades socioespaciais da cidade, é o problema dele trazer dentro de si mesmo instrumentos que, de certa forma, sabotam essa ideia, né? E eu aqui estou me referindo especificamente às operações urbanas consorciadas e aos projetos de intervenção urbana, né? É uma questão muito mais ampla, logicamente. O plano diretor é só um instrumento, ele representa um pouco como se estrutura a sociedade, ele não vai resolver o problema da cidade, mas eu acho que a gente tem que pensar também, para além do plano diretor, várias outras iniciativas e necessidades de revisões dos nossos marcos regulatórios e tributários, para tentar realmente, de fato, fazer com que essa sociedade e a cidade de São Paulo sejam menos excludentes, tendo em vista que o Brasil é um dos países com uma das